Salve, herdeiros do trono perdido! O reino de Gunnar clama por justiça, e a coroa aguarda aquela que será digna de erguê-la novamente. Eu sou o Rafa de Boa, seja bem-vindo a mais um episódio da leitura do livro-jogo A Coroa de Gunnar, episódio número 20. Estamos aqui há muito tempo, gente, muitas semanas aí nessa leitura, envolvido aí nas decisões, no jogo em si, no game design incrível que tem este livro, que é bem grande. E é um livro que veio aí do financiamento coletivo do Jovem Nerd, de Tesouros de Gunnar, ampliando aí essa lore que vem lá dos primeiros Nerdcasts de RPG, Gunnar, obviamente. Porém, falando em Nerdcast, o final dessa história lá no Nerdcast de RPG, não vou entrar aqui nos spoilers, mas deixou a coroa vazia. E a gente precisa conquistar. E muito legal, muito criativamente, eles colocaram nós, Nerd Power, responsáveis aí para conquistar a coroa e fazer parte dessa lore. Então, Altira Dedos de Rocha, que é a nossa última personagem disponível, que está pronta no livro, que o livro nos oferece, ela está indo muito longe. É a nossa personagem que está há mais tempo viva, porque é um livro difícil, não é livro fácil. As decisões são complicadas. E ela está sobrevivendo e já conquistou 2 virtudes. E agora ela está na Confederação dos Mercadores para conquistar a 3ª virtude, que é a generosidade, mas está sendo meio complicado. Se você não está entendendo, temos a playlist no nosso canal, vai lá e confere para ficar super antenado. Inscreva-se aí no nosso canal se ainda não é inscrito, curte e comenta, porque é sempre legal ter vocês aí com a gente interagindo. Bom, no último episódio, falando basicamente, como eu disse, Altira está na Confederação dos Mercadores, em Rocha Negra. E Confederação dos Mercadores tem muito malandro. Muita galera querendo passar a perna um no outro, enganando e tudo mais. E como a generosidade pode ser boa aí nesse caso, gente, é o que eu mais me pergunto. Por quê? No episódio anterior ao anterior, né, a gente foi indagado por uma pessoa que queria nos trazer como aliada para uma missão, que era uma missão depois apresentada ao líder desses azuis, que eles se denominavam, que é o Tizunazar. E o Tizunazar, ele estava em busca de um arquirrival, vamos dizer assim, que era o Surid. E aí, enfim, nos aliamos inicialmente com o Tizunazar e fomos em busca de Surid. Foi árduo, melhor dizendo, o caminho, mas chegamos até a tenda, onde Surid e sua gangue, vamos dizer assim, eles estavam festejando alguma coisa à noite. E aí, foi o momento do ataque. A gente atacou 2 capangas e uns cães ali de guerra, e depois sobrou o embate final. Entramos numa tenda onde Tizunazar estava frente a frente com Surid, e o Surid se mostrou um homem velho, um homem sem forças, e implorou por ajuda pela vida dele, implorou a Altira. A Altira olhou aquilo e falou: o Surid é um senhor, que o Tizunazar quer matar um velho aí? E o Tizunazar também era uma pessoa bem complicada, arrogante, muito rica, achava que tudo isso resolveria, a riqueza resolveria qualquer coisa. E não foi bem assim. A Altira, ela quis resolver isso de forma mais generosa, vamos dizer assim, ou, enfim, se colocou no lugar do velho, e aí resolveu atacar o Tizunazar. E aí conseguimos matar o Tizunazar, para depois identificar que, na verdade, o Surid era um homem de muitas faces. E ele se mostrou que não era tão velho assim, não. Ele era um cara de boa saúde e admirava um artefato que era um sapo dourado. E abraçava aquele sapo, e ele tinha muita riqueza também. E ele meio que desdenhou um pouco da Altira, e a gente tinha 2 possibilidades. Ou deixá-lo na tenda vivo, ou simplesmente ir embora, ou simplesmente atacá-lo, na verdade, né? E aí, enfim, resolvemos atacá-lo e conquistar, no caso aí, dizendo o próprio livro que entre Tizunazar achar que o maior inimigo dele era o Surid e o Surid achar que o maior inimigo dele era Tizunazar, ambos não entenderam que, na verdade, o maior inimigo dos 2 era a própria Altira, que deixou eles mortos na tenda de combate ali. Bom, e com isso, Surid e Tizunazar mortos ali, a Altira basicamente encontrou uma mina de ouro. Basicamente, não literalmente uma mina de ouro, mas muita riqueza. Ela conseguiu conquistar 40 peças de prata e itens, tanto as armas de Tizunazar e as armas de Surid,
assim como o próprio sapo dourado aí, né, que ela não sabe o que significa, né? Então, assim, ela está cada vez mais equipada para conseguir conquistar o que ela precisa, que são as virtudes aí, nesse segundo ato que eu costumo chamar do livro. E para ver o que, relembrar, na verdade, como estão as coisas, bom, primeiramente aí o nosso pilar, né, atualizando vocês, a gente tem o mapa de centro-sul do Reino de Gânor e também o pilar das virtudes aqui. No centro-sul do Reino de Gânor falta uma conquista no Bosque Branco, e aqui faltam as três virtudes ainda que nos restam. Será que vamos conquistar tudo isso? Será que vai ser interessante? Será que vai ser difícil? Isso só o tempo dirá, porque hoje vamos voltar à nossa leitura aqui de A Coroa de Gânor, que está sendo muito divertido consumir. Então vamos ver aqui o que nos diz, né? Aqui na referência 598, a gente terminou ela, né, no caso, no final do episódio passado, e temos também, além de tudo, deixa eu recapitular aqui com vocês também, a nossa ficha, né, os equipamentos. Então, como eu disse, temos agora a Alfange de Electrum, que era a arma do Tizunazar, né, e ela nos dá mais 1 de força contra humanoides. Nós conquistamos a faixa do Espartalhão, que vinha do Surid, ele nos dá mais 1 de habilidade direto, né, aumenta a nossa habilidade, basicamente, não precisamos usar outros itens para isso. Então, a habilidade de Altira, que era 7, foi para 8 agora, né? Então muito bom a habilidade dela ser isso, porque aí depois a gente pode utilizar algum equipamento para dar o bônus para conquistar mais coisas, né? Para facilitar os testes. E também o Sapo de Ouro, que estava lá na arena, na tenda de combate ali, na tenda do deserto, onde estava aí todo o acampamento montado do Surid. Enfim, e 4 rações de viagem a gente conquistou, e 40 peças de prata, a gente já tinha 12, a gente ficou com 52. E aí eles nos diz: você pega um camelo do acampamento e parte de volta às ruínas de Rocha Negra, vitoriosa, suprema, rica. Vá para 593. E aí, na 593, vamos ver o que nos espera. É bem próximo aqui da referência, né? Você atravessa o deserto sozinha. E sozinha deve enfrentar seus perigos. Faça um teste de habilidade sobrevivência. Então vamos, em seguida, role um dado. Se tiver passado no teste de sobrevivência, some mais 2 ao resultado da rolagem. Se o resultado for 1 ou 2, vá para 417. Se for 3, vá para 528. 4 para 465 e 5 ou mais para 553. Bom, vamos primeiro. Faça um teste de habilidade de sobrevivência e logo de cara já vamos fazer testes, hein? Então, lembrando, né? A habilidade da Altira normalmente já está 8 agora. E a gente também tem o Cajado de Caminhada que nos dá mais 1 de sobrevivência. E agora nós temos até 9 para rolar aqui e passar nesse teste. E aí nossa primeira rolagem do dia vai acontecer agora. 6. Tá mais fácil agora, né? Enfim, rolamos um 6 e passamos no teste de sobrevivência. Faça um teste, em seguida role um dado. Role um dado. Tiramos um 4. Se tiver passado no teste de sobrevivência, some mais 2 ao resultado da rolagem. Então vai dar 6, correto? 6, 4 mais 2, 6. Só que ele diz assim, o que eu não entendi, tá? Se o resultado for 1 ou 2, como que seria 2? Não tem como tirar 0 no dado, né? Então, é esquisito isso aqui. Difícil. Porque já tem que somar 2, esse é o ponto, né? Some mais 2 ao resultado da rolagem. Então, se for 3, 500 não é 3, é 6, a gente tirou. Se for 5 ou mais, 553. Eu entendo que é isso, então é 5 ou mais, 553. Depois de tudo que passou, você sente que pertence ao deserto e é seu mestre. Consegue se localizar sem problema pelas pontes rochosas, acha os caminhos mais rápidos e seguros, evita uma tempestade de areia e enxerga um verme monstro ao longe, como um elemento estranho e quase belo da paisagem. A única coisa que ainda o incomoda é a necessidade de comer. Gaste 2 ações. Para cada ração que não tiver, perca 4 pontos de vida. Gaste 2 ações.
Ainda bem que a gente conseguiu. Caramba, ainda bem que a gente conseguiu essas ações, né? A gente conseguiu 4 rações ali. Dessas 4, então, gasta 2. Estamos com 2 agora. E por quê? Para cada ração que não tiver, perca 4 pontos de vida. Ou seja, a gente perderia 8 pontos se a gente não tivesse nenhuma, porque a gente não tinha nenhuma antes. Então, nossa, pesado, hein? Muito pesado, mas a Altira tinha aí, estava com as ações. Eu já atualizei aqui, acabei esquecendo de compartilhar, mas ela tinha 4, agora foi para 2, tá? Enfim, vamos agora ver o que ele nos diz. Para cada ração que não tiver, perca 4 PV. Enfim, você chega ao imenso esqueleto do Devorador de Mundos, com suas construções temporárias, andaimes e multidões. Vá para 370. Essa carcaça aqui desse esqueleto tem história, hein, gente? Tem história aí. 370. Olha só, hein? Olha só. Uma nova imagem, uma nova ilustração aí. E uma idosa pedindo um dinheirinho, né? Uma gorjeta. De volta às ruínas de Rocha Negra, você cruza as colossais costelas do Devorador, que fazem às vezes de portões. Algo em sua postura avisa todos de que você não é alguém com quem se deve brincar. Você anda pelas ruelas sem ser incomodada, visita várias barracas temporárias do mercado diurno e aguarda sem nenhum receio as atividades do mercado noturno. Contudo, você veio à Confederação dos Mercadores em busca da virtude da generosidade. Sim. E isso foi tudo que não encontrou. Todos com quem se envolveu eram ladrões, mercenários ou coisa pior. Você se deparou com uma disputa sangrenta por um tesouro que na verdade não tem valor real, já que ninguém o pôs em uso. Muita gente morreu apenas para que um ou outro líder pudesse dizer que é o dono da coisa. Você está ponderando sobre isso quando sente um puxão de leve em sua roupa. Olha para baixo e vê uma menina de cerca de 5 anos, suja e maltrapilha. Atrás dela há um grupo de crianças, todas em estado lastimável, magras, doentes, feridas. Uma esmola? A menina pede. Por favor, uma esmola. É esmola, gente, não é gorjeta, né? Uma mulher vestida numa túnica simples com o brasão de um elefante puxa a garotinha pela mão. Desculpe, senhor, ela diz. Estou tentando cuidar de todos esses órfãos, mas é muito difícil estando na rua. Anos atrás tínhamos um orfanato aqui mesmo na cidade, mas ele foi destruído num incêndio. Se puder nos ajudar com alguma coisa, seremos eternamente gratos. Você vai dar alguma coisa para os órfãos? Se não quiser dar nada, vá para a referência 557. Se quiser dar 5 peças de prata, se quiser dar 20 peças de prata, se quiser dar o sapo de ouro. Dá uma deixa o livro, né? Porque ele diz aqui, ó. Muita gente morreu apenas para que um ou outro líder pudesse dizer que é o dono da coisa. Só para isso, porque ele diz antes. Você se deparou com uma disputa sangrenta por um tesouro que na verdade não tem valor real, já que ninguém o pôs em uso. Eu vou fazer o seguinte, não tem valor real, então não vai ajudar em nada, né? Bom, a Altira tem 52 peças de prata. E eu acho que eu vou dar 20 peças de prata. As crianças são o futuro da nação. Bom. Agora, se eu estiver sendo enganada de novo, eu vou chapar. Eu vou dar porque vai sobrar 32 peças de prata ainda, entendeu? Então eu vou dar aqui, vou atualizar minha ficha. Tem a opção de dar 5 só ou 20 peças. Eu vou dar 20 peças porque peças de prata são peças de prata. Ela pode usar em qualquer coisa. De 20 peças de prata, então de 52 eu vou ficar com 32 peças de prata. Atualizando aí pra vocês. Beleza, vou dar 20. 5 é pouco. E são bastante crianças e essa mulher aí. 20 peças de prata, vamos lá. 548. Vamos ver. Você entrega dinheiro suficiente para fazer uma diferença significativa na vida dos órfãos. Isso não vai reconstruir o orfanato incendiado, mas vai garantir que eles tenham comida e roupas. A mulher se aproxima de você e toca em seu ombro. Muito obrigada, ela diz.
Sei que esse valor fará falta a você. É difícil achar alguém que confie em estranhos na Confederação dos Mercadores. Você começa a responder algo, mas nota que a mulher não está mais aqui. Olha ao redor, mas não a vê em parte alguma. Talvez você tenha sido vítima de um golpe, mas, depois de tudo pelo que passou, não se importa. Sempre é possível ganhar esse dinheiro de novo. E mesmo se os órfãos, entre aspas, forem ladrões e aproveitadores, ainda são crianças vivendo na rua. De alguma forma você se sente ainda mais rica do que antes. Vá para 493. Vou te falar, né? Vamos ver. É trabalhar mesmo a generosidade aqui. Você deixa as ruínas de Rocha Negra e começa sua jornada pelo deserto. É um alívio quando os dias se tornam menos quentes e as noites menos frias. Um alívio ainda maior quando você atravessa as montanhas e enfim está de volta a Gunner. Olha, estamos de volta a Gunner. Você chega ao reino com a sensação de que traz algo muito maior que riquezas, muito mais importante do que ouro ou mesmo aço. Quando lembra da ganância das pessoas que buscavam o sapo de ouro, você ri. É um sentimento tão pequeno e mesquinho que não parece fazer sentido. É o sentimento de salteadores e mercenários, não de um rei. Se você tem o sapo de ouro, vá para 602. Caso contrário, vá para 725. Temos o sapo de ouro. 602. Você sente sua bolsa mais leve. Sabe que não foi roubada e não se importa de ter perdido algo, mas estranha a diferença. Examinando o interior, você vê que o sapo de ouro diminuiu muito de tamanho. Ele agora cabe na palma de sua mão e parece feito de latão. Quando você o pega, ele se desfaz em pó. Talvez seja algum tipo de lição mística, mesmo que você não a entenda por completo. Vá para 725. Sua jornada rumo ao Pilar das Virtudes é serena. Cada cena de miséria e dificuldade que enxerga apenas reforça sua certeza de que tudo isso é temporário. Em breve não haverá mais fome aqui. Ao mesmo tempo, visões grandiosas não a impressionam. Você come ao lado de servos nas tavernas mais humildes, divide espaço em celeiros com vacas à noite quando algum fazendeiro o recebe. Nenhum salão de banquete ou quarto real poderia deixá-la mais satisfeita. Vá até a referência 333, agora eu acho que eles acertaram aqui no livro. Risque a linha com o caminho para a Confederação, você não poderá mais voltar para cá. Então vamos lá para 300. Gente, concluímos Confederação. Achei que vinha muito mais coisas ainda. Caramba, não foi fácil, mas foi tenso. Não, eles erraram de novo a referência, gente. Não é a referência 333, porque a referência 333 é a Roda da Virtude. A 350 é a referência onde a gente tem que riscar o caminho da generosidade na Confederação dos Mercadores. Risquei aqui também. E que mais? Então destaca o adesivo V3, V de virtude, né? Vamos lá no adesivo V3, na cartela de adesivos que temos aqui no final do livro. E, bom, vou destacar primeiro, vamos ver o que é o adesivo, gente. V3, obviamente, é generosidade. Olha, PV e PM mais 2 agora. Então a gente vai aumentar no limite, como o nosso querido aí... Lucas Borne nos disse que aumenta o limite. Então a gente vai aumentar mais do limite de PV e de PM da Altira em mais 2 com o adesivo da generosidade, que a gente conquistou na Confederação dos Mercadores. Vá até a referência 300, que é a referência do Pilar das Virtudes, né? Que a gente já está acostumado. E vou colar aqui agora a generosidade no punho. No punho não, né? O punho era o anterior. Essa é uma mãozinha estendida, né? Vamos dizer assim. Colamos sobre a posição da mão estendida do Pilar das Virtudes. Continue a partir de 300. Bom, meus amigos, conquistamos mais uma virtude. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Vou aumentar aqui, inicialmente, nossos pontos de vida e pontos de banda limite. Então, de 19 a gente ganha mais 2 PV. Então vamos para 21 e 22 PM agora.
Caramba! Legal, hein? Legal. E aí, voltando para a referência 300, ele nos diz: após uma longa jornada, você chega ao Pilar das Virtudes, que é o Pilar das Virtudes onde nós estamos aí no caso, né? À sua frente, a enorme rocha se ergue majestosa, em suas runas e símbolos estão representadas as virtudes que o novo monarca de Gannor deve possuir. As virtudes que os heróis de Gannor devem conquistar para o reino inteiro, pois não basta que uma pessoa seja virtuosa, é preciso redimir a terra para que o povo esteja mais uma vez protegido. A busca pela coroa de Gannor é tanto uma provação física, sim, quanto uma jornada espiritual. Existem outras virtudes a serem conquistadas em outros lugares do mundo. Você está pronta para fazer isso. Recupere todos os seus pontos de vida e pontos de mana, e se estiver sofrendo de alguma maldição ou condição negativa, o Pilar das Virtudes as remove. Você segue em busca para conquistar as virtudes que irão redimir o reino. Os caminhos são muitos e a jornada é longa. Vá para 333, mas antes disso vamos recuperar aqui a vida dela, né? Da Altira e também os pontos de vida, então dano não tem mais nem aqui, e o modificador eu vou tirar também. 21 pontos de vida e 22 pontos de mana, não sou mais aliada dos azuis também, vou tirar aqui. O que me intrigou um pouco, não vou deixar pro final do vídeo isso, porque é o sapo de ouro. Que besteira esse sapo de ouro, né? Será que existia algum outro significado? Acho que não. Acho que era basicamente isso mesmo. Somente ricos tentando conquistar algo que não tem valor nenhum, né? Bom, vamos para 333, onde 333 sim é a escolha... Não, é a roda da virtudes, né? A roda da fortuna, perdão. Então vamos lá. Você se embrenha pelas estradas, trilhas e ermos, avançando, deixa eu colocar até a imagem para vocês, avançando rumo ao seu próximo destino. Algumas regiões são tão desoladas que você imagina se é o primeiro ser inteligente a atravessá-las. Outras têm sinais de habitação, todas, no entanto, podem esconder perigos, oportunidades e até mesmo bênçãos. Impossível prever as surpresas que cada lugar lhe reserva. Role um dado e consulte o resultado da roda da fortuna ao lado. Se você obtiver um resultado que já tiver riscado, role de novo até obter um resultado válido. Se todos os resultados já tiverem sido riscados, em vez disso, vá para 350. Bom, já riscamos 35, que é o cogumelo, e 27, que é o unicórnio, né? O cogumelo, ele é do cogumelo amarelo, que a gente se lascou. E aí, lembrando para vocês, não tem o 1 a 6 nos dados. As primeiras fatias de cima são 1 a 3, aí o 4 é o 27, 5 vai sentido horário, tá? Então, se a gente tirar de novo o mesmo resultado, rola de novo. Então, a chance está começando a ficar mais alta disso acontecer. Então, vamos ver qual que vai ser o resultado. 1! O 1 é o número 171. A referência é 171, que tem uma máscara aí com uma língua de fora. Vamos ver o que é. Inclusive, tá bem atrás aí. Bem atrás tem um esqueleto. Sei lá, hein, gente. Bom, 171, vamos ver pra onde vai nos levar essa referência. 171 também é um número meio, né? Estranho, esquisito aí. 171. Você segue a jornada atravessando ermos que parecem nunca terem sido pisados por bípedes. Em determinado momento, no meio do dia, você tem a sensação de estar sendo observada. Você olha ao redor, mas não acha ninguém, então segue viagem. Ao longo das próximas horas, você é acompanhada por um estranho incômodo. Uma espécie de formigamento na nuca, como se sempre houvesse alguém logo atrás. Então você tem certeza de ouvir passos. No entanto, vira-se e não vê nada além do terreno pelo qual já passou. À noite você não dorme direito. O dia seguinte segue com a mesma sensação, até que no meio da tarde, mais enervado do que nunca, você se vira rapidamente e consegue enxergar uma figura encapuzada ao longe. Quase chega a duvidar de seus olhos, pois quem quer que seja consegue se esconder atrás de uma elevação do terreno assim que você a enxerga. Se quiser continuar em frente como se nada tivesse acontecido, vá para 125. Se preferir andar na direção de seu estranho perseguidor, vá para 34. Preciso nem dizer. 34, vou saber quem que tá me seguindo, gente. Ah, que é isso? Não é bem assim, ó. O Tyrion já conquistou 3 virtudes aí pro pilar. Não é qualquer coisa, não. Vamos ver, 34. Você sabe exatamente onde ele se escondeu, mesmo que não possa vê-lo agora. Você caminha decidida para ele,
pronta para confrontá-lo, com palavras ou armas. Quando chega à elevação do terreno onde ele se escondeu, não encontra ninguém. Estreitando os olhos, nota-o mais atrás, já sumindo sob a cobertura de algumas rochas. O processo se repete. Você anda até onde ele estava, mas não o encontra, apenas para vê-lo desaparecendo em outro esconderijo. Frustrada, você segue viagem. Às vezes consegue se virar rápido bastante para enxergar o perseguidor deslizando para alguma cobertura. Às vezes não enxerga nenhum sinal dele, mas tem certeza de que continua em seu encalço. Anoitece e a situação não se resolve. Vá para 99. Que doido. Que coisa doida. Você senta diante da fogueira baixa que preparou. Aguarda por alguns minutos. Então finalmente vê o estranho se aproximando. Seu coração bate forte como se você pressentisse algo indefinível. Mas você tomou a decisão de tentar falar com o perseguidor. O que quer que ele faça, o que quer que seja, você responderá com diálogo. Enfim, a figura encapuzada chega, acompanhada de um cheiro de enxofre. Ele senta ao seu lado e puxa o capuz para trás. 2 imensos chifres surgem em sua testa. Não faz sentido que um mero capuz pudesse escondê-los, mas foi o que aconteceu. Ele então olha para você com olhos amarelos brilhantes, abre um sorriso muito branco, de dentes afiados. É um demônio. Você começa a se erguer, já levando a mão à sua arma, preparando-se para o combate. No entanto, o abissal solta uma gargalhada que a deixa desconcertada. Durante o dia, não tenho poder. Agora é noite, e a noite é minha. Podia ter me atacado, mas me convidou ao seu acampamento. Você me acolheu, mortal, e por isso o agradeço. Em geral, a caçada não é tão fácil. Você o ataca, mas sua arma passa por ele como se não existisse. O demônio estende uma garra comprida em sua direção. Você sente um frio extremo e logo seus sentidos começam a abandoná-los. Foi sua decisão dar as boas-vindas ao perseguidor desconhecido. Talvez esse gesto permitisse negociar com outra criatura ou entidade, mas neste caso apenas abriu-o para ser dominada. Você não podia saber que esse demônio ganharia poder absoluto sobre você ao ser acolhido. Ele não precisa mais enganá-la ou mesmo combatê-la. Não há negociação ou luta. Sua aventura acaba aqui. Gente, é exatamente isso. É exatamente isso que eu estou sentindo. Que vocês também estão sentindo, imagino eu. Sabe o que é o pior de tudo? Eu vou ser bem sincero no que é pior de tudo aqui. Eu vou deixar ali de lado por enquanto esse livro. O que é pior de tudo? Todas as nossas conquistas. Todas as nossas conquistas. 21 pontos de vida com Altira, 22 pontos de mana. Olha a quantidade de item que ela tem, gente. Olha o tanto de coisa que ela conquistou. Ela tinha item pra caramba pra concluir a habilidade. Uso quando indicado. Aqui, beleza, o baú. As armas, ela tinha a opção de escolher qualquer tipo de arma. Pra qualquer tipo de combate. Tinha bastante peças de prata. Simplesmente, uma decisão errada. Uma confiança muito grande que a gente teve em perseguir esse demônio. Ah, não. Não, eu não tô acreditando nisso, sinceramente. Eu não tô acreditando. Não tô acreditando que o livro nos pregou essa peça, cara.
De verdade. De verdade. Olha, até embarguei a voz aqui, cara. Sim, olha, até guardei a cartela de adesivo aqui. Decepcionante, cara. Decepcionante a minha decisão. Decepcionante achar que a gente pode tudo também com o livro-jogo. Ou resolver tudo em combate, né? Ou resolver... Não é isso. A gente já tinha previsto, já tinha acontecido outras coisas parecidas em decidir o caminho e tudo mais. Cara, não tem condição. Não tem condição de você fazer o caminho certo. Mas o problema é que se tivesse um personagem mais novinho, sem muitas coisas... Caramba, cara. A gente perdeu a Altira Dedos de Rocha. A gente perdeu a Altira Dedos de Rocha. É isso que nós temos aí, pessoal. Nós temos a aventura acabando para Altira Dedos de Rocha na referência 99. Deveria imaginar isso? A hora que ele falou dos chifres, na hora eu lembrei do ícone que está na Roda da Fortuna. Este ícone, ele tinha o chifre e a máscara que eu tinha comentado. Mas poderia ser uma carranca apenas, né? E... Poxa, infelizmente, uma decisão totalmente outra coisa, tá? Outra coisa. A Roda da Fortuna tem 6 referências para seguir. Nós tiramos referência de número 3 e 4 lá na rolagem dos nossos dados. E conquistamos 2 virtudes seguindo por essas referências. E aí foi cair o número 1 quando no momento absurdo do personagem. Absurdo. Porque se ele tivesse caído a referência 1 logo de cara, a gente já perderia ela mais fácil, não tinha conquistado tantas coisas, sabe? Ah, cara. Bom, não adianta mais lamentar aqui, né? Imagino que vocês estejam tão chateados quanto eu aí. Mas, infelizmente, não tem o que fazer. Realmente, quando o livro já coloca a gente como perder o personagem, a gente perde o personagem, não tem o que fazer, a gente vai ter que voltar do início, tá? Muito triste? Pra caramba. Existe um lado positivo disso, no entanto, que é... Primeiro, negativo, né? Primeiro negativo, vamos dizer assim. Não temos mais personagens prontos no livro. Já conquistamos todos, já usamos todos os disponíveis. Então, assim, uma coisa que a gente tira de aprendizado. Tem 4 personagens, com 4 personagens a gente não consegue fechar o jogo. Ou pelo menos eu não consegui. Altira, então, relembrando aí do que já passaram, o Healing da Floresta do Corvo, o Sim La Sombra, Caltramacher. E agora Altira completando aí o cemitério, né, o cemitério de Gannor aí, né. Nossa, eu tava muito confiante, né. Quanto mais eu fico confiante, pior é. Não fique confiante lendo esse livro. Perdemos Altira. E agora, a parte boa é o seguinte. Vamos descobrir como é criar uma ficha do zero. É uma parte legal que a gente não tinha descoberto no livro ainda. Eu não faço a mínima ideia. Eu nunca criei, aliás, nem em outros livros, jogos. O Enigma do Sol Oculto, por exemplo, que é um livro-jogo Legacy também. Eu não criei um personagem pronto. Eu tava seguindo com personagens... Quer dizer, eu não criei um personagem personalizado. Eu criei só personagens prontos. Então é a primeira vez que eu vou me deparar na criação de um personagem aqui. E também existe uma possibilidade de voltarmos ao Bosque Branco, lembra? Bosque Branco ali a gente não conseguiu conquistar esse adesivo. Eu ainda fico, eu sou muito, né, eu tenho muito estoque, chama, de conquistar tudo, né? Eu sou aquele cara que gosta de platinar jogo. Então eu quero platinar o livro-jogo também. Então eu vou voltar com uma nova ficha, né? Vou construir uma ficha do zero. Vamos tentar conquistar inicialmente o Bosque Branco. Eu não vou direto porque lembram que existe uma possibilidade de você fazer tipo um check-in, né? Ali tipo um reset, né? Direto do Pilar das Virtudes.
E nesse caso eu não vou fazer não. Eu vou seguir o personagem de outra maneira. Como eu vou construir isso? Bom, eu vou fazer juntamente com vocês também. Vamos fazer um conteúdo sobre isso, sobre a criação de personagem direto do livro-jogo. Esse conteúdo tava faltando, eu acho importante ter pra quem tá curtindo o livro aí. E assim, muito triste, cara. Eu tô assim, desesperado pelo problema que tivemos aí. Porque eu tava confiante já que a gente tava seguindo rumo ao novo reino. Que é Arthas, a gente já foi, qual que era? Não lembro mais. Ah, não lembro, enfim. Que era só passar por ali na Roda da Fortuna. Pô, cara, sorte nenhuma ali. Nenhuma. Gente, sem mais delongas, sem mais sofrimento. Pelo menos nesse episódio a gente conquistou a virtude da generosidade, né? Não tem tudo pior, não foi de todo ruim. Mas a história de Altira Dedos de Rocha se encerra nesse episódio, de número 20. Toda uma marca nele aí. E pro próximo episódio, venho aí com a criação de um personagem. Então, continuem por aí. Vocês percebem o quanto é complicado e impactante ler um livro-jogo como esse. Vamos seguindo e no próximo episódio a gente se vê novamente. Espero que você tenha curtido o conteúdo. Pode ter dado algumas risadas de mim, provavelmente. Mas, se você gostou, curte aí o vídeo. Comenta também se você teria a decisão de ir atrás dessa pessoa encapuzada ou não. Foi muito corajoso, né? Displicente. Enfim. No próximo episódio, então, conteúdo novo, ficha nova, aprendizados novos, decisões mais coerentes. Bom, a gente vê no próximo capítulo dessa incrível história de A Coroa de Gunnar. Por agora, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima semana. Valeu, Altira, para sempre nas nossas memórias. Até mais, gente.